O Tailwind está no auge. No The State of CSS, ele está disparado na frente de outros frameworks. Mesmo assim, o seu criador soltou o verbo e até o coração dizendo que o projeto só tinha mais 6 meses de vida e que havia acabado de demitir 75% da equipe. O Tailwind ficou ali à beira do precipício, mas o que levou a isso? De acordo com o NPM Stat, o Tailwind foi instalado por mais de 1 bilhão de vezes em 2025. É isso mesmo que você ouviu. Então, pega aí o seu café, porque nós vamos te apresentar muitos dados e conversar sobre esse assunto. E, infelizmente, nós vamos descobrir que esse não é um único projeto open source que está aí enxergando o precipício logo ali na frente. Seja muito bem-vindo a esse CDF Café, onde nós tomamos café do código-fonte, que é maravilhoso, né? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Se você está interessado em ouvir esse assunto, outros que estão acontecendo aí no mundo da inteligência artificial, na tecnologia, no mundo do desenvolvimento do software, então já dá um tapa aí no like, se inscreve aqui no canal e deixa o seu comentário se você estava sabendo dessa notícia. Então a gente tem que começar falando do desabafo, né? E olha só, foi feito através de um pull request. Pois é, alguém pediu lá para adicionar o LLMS.txt na documentação do Tailwind. Ou seja, isso facilita aos robôs aí de LLM, né, o ChatGPT, Gemini, aí o Claude também, a poder consultar a documentação que está via web. E ele até colocou assim, eu vejo o valor no recurso e gostaria de encontrar uma maneira de adicioná-lo. O pessoal ficou pressionando, porque teoricamente é rápido de fazer isso, né? Mas por fim ele fechou ali o pull request, né, sem atender ao pedido. E aí ele disse, eu traduzi aqui para a gente poder acompanhar. A realidade é que 75% das pessoas da nossa equipe de engenharia perderam seus empregos aqui ontem por causa do impacto brutal que a IA teve em nossos negócios. E cada segundo que passa tentando fazer coisas gratuitas, divertidas para a comunidade, assim é um segundo que não estou gastando tentando mudar o negócio e garantir que as pessoas que ainda estão aqui estejam recebendo seus contra-cheques todo mês. Mas só voltando um pouquinho, antes disso ele já tinha respondido a uma pessoa que deu dica de negócio para ele, falou assim, olha, acho que você não está fazendo exatamente o que precisa ser feito para o seu negócio, né? E aí ele até respondeu de uma forma assim bem... Né, ele botou assim, tem coisas mais importantes para fazer, como descobrir como ganhar dinheiro suficiente para que o negócio seja sustentável nesse momento. Ou seja, ele realmente não estava afim muito de papo, né? Mas voltando aqui, o tráfego para nossos documentos caiu cerca de 40% em relação ao início de 2023. Apesar do Tailwind ser mais popular do que nunca, os documentos são a única maneira das pessoas descobrirem nossos produtos comerciais e sem cliente não podemos nos dar ao luxo de manter a estrutura. Eu realmente quero descobrir uma maneira de oferecer documentos otimizados para a LLM que não piorem ainda mais essa situação. Novamente, tivemos que demitir literalmente 75% do time ontem. Mas não posso priorizá-la agora, infelizmente, e estou nervoso para oferecê-los sem resolver esse problema primeiro. Pois é, além desse PR aqui, ele acabou fazendo um podcast ali, ele vai meio que andando de manhã e é uma autoconversa ali, e falando também a respeito do assunto. Então você vê que ele está realmente, assim, preocupado, porque 75% da equipe são 3 pessoas. São só 3 pessoas? Não, são 75% da equipe. Então acho que por isso que o percentual representa tanto, né? Então, ele provavelmente estava num papel mais de gestão do projeto e agora vai ter que voltar a fazer toda a coordenação de tudo, né? Poxa, então, mas com poucos engenheiros, eu nem acredito que ele estivesse só gerindo. Eu até acredito que ele botasse muito a mão no código e continua fazendo. Mas, realmente, ele diz ali que ele perdeu 80% dos ganhos durante esse período, mesmo com o Tailwind estando no ápice da popularidade dele. E aí a gente entende o que acontecia. As pessoas iam ali para a documentação do Tailwind e viam os produtos que eles comercializam. E através desses produtos é que eles mantinham a ferramenta. Se as pessoas agora só consomem via IA de alguma forma, ou até mesmo os principais produtos ali, Lovable, Cursor, todos eles usam principalmente o Tailwind na parte do CSS. E ainda assim, ele se viu nesse problema. Ele não tem mais como monetizar o próprio projeto, né? E aí, há quem diga que esse modelo, então, de negócio dele é ruim. Ele tem que se adaptar. Eu concordo. Ele tem que se adaptar. Agora, se ele
os clientes vinham através da documentação, ele tem que fazer uma outra forma dos clientes virem. Mesmo que seja, sei lá, fazendo link patrocinado, né? Eu acho que não é o caminho nesse caso aqui, mas isso mostra como que esses projetos open source estão tendo problemas até e desafiadores, né? Para poder se monetizar. Porque o projeto em si é gratuito. A gente utiliza aí sem pagar nada. Eles estão colocando sempre novas features e tem o lado pago. E em cima do próprio Tailwind tem um ecossistema grande aí de empresas e de negócios e de empreendedores aí, desenvolvedores até, que ganham criando em cima da ferramenta, personalizando coisas. Então, isso tudo coloca em risco esse ecossistema inteiro. Ainda falando da situação Tailwind, o Pedro Duarte tweetou lá no podcast, né, que o Adam, que é o CEO do Tailwind, ficou ali caminhando e falando exatamente sobre esses problemas. E foi ali que ele até colocou que o Tailwind só teria 6 meses de vida. Depois disso, ele não teria mais como continuar com o projeto. Eu acho que isso aí gerou até uma comoção aí de vários players do mercado. E o Pedro disse o seguinte, o paradoxo do Tailwind é uma loucura. Está mais popular do que nunca, usado por milhões de pessoas e basicamente é a resposta padrão para perguntas relacionadas a CSS, né? Ainda assim, sua receita caiu 80%, eles tiveram que demitir 75% dos funcionários e o tráfego de documentação caiu 50%. O chat rapidamente se tornou nossa principal interface para planejamento, pesquisa, depuração e desenvolvimento. Como resultado, a necessidade de recorrer a outros recursos diminuiu significativamente. Se você trabalha com Tailwind, há quanto tempo você não entra na documentação dele? Fala sério. Pois é, eu diria, baseado em tudo isso, vide Stack Overflow, né? Porque também cai no mesmo caso também. Tá todo mundo obtendo as suas respostas através da IA e o meio do caminho ali tá se perdendo. Mas nesse caso aqui era fundamental para o Stack Overflow. Ou seja, a gente utilizava o autocomplete, sempre utilizamos aí o autocomplete, mas a partir do momento que a gente tem IA completando o nosso código na IDE, a gente muitas vezes nem precisa, no caso aqui do Tailwind, nem precisa ir para a documentação e muito menos ir para um chat da vida, que até poderia colocar como referência a documentação. Então, nesse caso, a coisa é pior, né? Então, por exemplo, ele continua falando, quem precisa consultar manuais hoje em dia? Quer dizer, ninguém realmente os lia, não é mesmo? Quem precisa comprar modelos prontos, quando você pode simplesmente enviar um esboço para a IA e receber o produto finalizado? A IA está literalmente substituindo pessoas, a IA está literalmente tornando os negócios redundantes, né? Como o Tailwind. Isso é apenas o começo. Então, aqui é uma lamentação sobre o que está rolando. Pois é, e acaba indo um pouquinho mais além, né? Porque até a forma de monetizar do Tailwind era a venda de temas, uma das formas. E também cai por terra aqui, né? Porque você descreve ali para o seu produto de IA o que você quer e ele já te traz aquilo dali. Então, até nesse ponto, vai cair mesmo, né? E seguindo nessa linha, outro exemplo clássico que está sofrendo é o Wikipedia. E olha só, o Wikipedia está caindo com audiência nesse ano, nesse caso aqui, 2025, por conta dos sumários dos resultados de busca. Então, o que a gente está vendo aqui é um efeito da IA fazendo um resumo do que você está buscando e você simplesmente não tem clique no resultado. Então, isso era uma coisa inédita, ou era muito pouco que acontecia quando você buscava, por exemplo, no Google. Você fazia uma pesquisa, você tinha a lista de links e, geralmente, mesmo que você não encontrasse, você testava alguma coisa. Agora, o Zero Click Search é o que mais acontece. Virou quase que o padrão atualmente, né? A Forbes fez uma reportagem dizendo ali como é que a busca por IA já está drenando o tráfego. Nesse caso aqui, olha, mostrando que justamente ChatGPT, Perplexity, até o próprio Google está drenando de 15% a 64% aí do tráfego orgânico da internet. Ou seja, no caso dos desenvolvedores, o autocompletando dentro dos editores, ou simplesmente usando as ferramentas de chat que já fazem ali o resumo automaticamente. Acaba que isso aí também vai mudar muito o SEO, né? Porque o suprassumo era estar ali na primeira página e no top do Google. E agora, até mesmo esse top já foi empurrado para baixo, porque aparece ali no primeiro momento, antes de qualquer rolagem, a busca retornada por IA, né? E olha esse número que é impressionante. Cerca de 60% das buscas
agora não apresentam mais nenhum tipo de clique. Você vê como é desafiador até o próprio modelo do Google em frente a esses resumos de inteligência artificial. Acho que por isso ele até demorou um pouco a realmente colocar isso em prática, porque ele sabia que era um certo tiro no pé, né, para a forma como ele monetiza. Agora, deixa eu te dar uma dica. Nós aqui estamos há vários anos utilizando as soluções da Hostinger. Mais especificamente, a gente usa várias, né? Mas mais especificamente VPS, tá? Se você está acostumado aí a hospedar em um servidor cloud, tudo, cara, eu indico fortemente a você testar o VPS da Hostinger. Eles têm vários modelos, várias formas de você contratar. E, por exemplo, a gente utiliza o mais avançado lá, que é o KVM8. Esse, por exemplo, eu tenho lá um Docploy, onde eu consigo fazer deploy de vários projetos ao mesmo tempo, usando Docker, imagens Docker, e ali eu consigo gerenciar tudo muito rápido. Então, fica uma dica, eu acho que é imprescindível a gente ter sempre as melhores soluções para quem desenvolve e ter o melhor custo-benefício. Eu ia falar exatamente disso, né? O custo-benefício da Hostinger, assim, chega a assustar. E você ainda pode utilizar o nosso cupom, que é código-fonte, que te garante um desconto extra na contratação da maioria dos serviços. Então, o link está aqui na descrição, então aproveita. Agora, esse gráfico aqui também surpreende, né? O conteúdo gerado por IA já superou o conteúdo gerado por humano. E aí, né? Como é que vai ser essa retroalimentação de conteúdo gerado por IA sendo incluído nos modelos e cuspindo mais conteúdo gerado por IA, né? Vendo aqui, ó, em 2022, foi setembro, foi o lançamento do ChatGPT. Você vê que depois disso, já em janeiro, né? Poucos meses depois, a coisa aumentou e diminuiu o conteúdo por humano praticamente na mesma proporção. É quase que um espelho, né? De um pedaço do gráfico para o outro. É uma boca de jacaré ao contrário aí, né? Ele está indo para a esquerda. Então, nesse caso, você vê que conteúdo sintético, agora, por exemplo, para a gente gerar conteúdo novo, inédito, vamos dizer assim, inédito, quando eu digo é para problemas novos que ainda não existem, dificilmente a gente vai conseguir encontrar com a geração de inteligência artificial. E aí eu já vou emendar aqui para colocar uma pulga aqui que o Matt, que é o CEO lá do Pingback, a gente utiliza o serviço também do Pingback. Excelente serviço, por sinal. Ele colocou, olha só, em relação justamente ao problema do Tailwind, ó. E ele diz que em 2026 é o ano em que quem teve seu árduo trabalho roubado pelas IAs vai cair na real. A internet será cada vez mais fechada e exclusiva. Veremos mais comunidades, grupos exclusivos, menos open source, aí ó, mais newsletters ao invés de blogs e assim por diante. IA vai acelerar os jardins murados. Pois é, uma baita pulga na orelha que deixa aqui com a gente e com vocês também, né? Porque, de fato, se quem está ali criando o conteúdo não vai mais conseguir, de forma alguma, monetizar aquilo, tende-se a fazer isso. É comunidades fechadas, é o open source ficar deixado de lado. É um perigo danado, né? Pois é, a gente falou esses dias no nosso podcast sobre os acordos que a própria OpenAI está fazendo. Então a gente viu que com a Disney eles já fizeram um acordo. E eles têm interesse, por exemplo, em adquirir o Pinterest. Já o Pinterest eles querem adquirir realmente. Você vê que eles têm modelos de negócio diferentes para poder consumir e poder utilizar conteúdo dentro da plataforma. Agora, para quem tem um projeto menor, não estou dizendo que o Tailwind é menor, mas não é muito grande, inclusive, mas tem poucas pessoas ali envolvidas. Eu não sei o quanto que gera realmente para os criadores de receita. Agora, isso com certeza é um balde de água fria para quem trabalha com open source e sabe que em algum momento, mesmo tentando monetizar, criando produtos premium, até abrindo a possibilidade das pessoas fazerem treinamento presencial ou fazer alguma palestra ou dar um curso, por exemplo, sobre o conteúdo que ele mesmo criou e está atualizando, isso tira essa possibilidade também. Então, vão sobrar poucos modelos de negócio em que a IA entra e que você consegue realmente tirar o seu dinheiro. Então, nesse caso, o que ele coloca é que a solução, então, seria fechar por muros o conteúdo que seria mais premium.
Será que isso é o futuro? Mas a história do Tailwind não terminou com um final triste, tá? Todo mundo viveu feliz pra sempre, pelo menos até agora. Pelo menos 2 dias depois. 2 dias depois, logo depois que ele fez essa declaração ali, quase que um choro aberto ali pra todo mundo, grandes empresas vieram ali prestar o auxílio. E o que faz muito sentido, né? Empresas que estão se valendo do quanto o Tailwind é bom, vieram aportar dinheiro no projeto, né? Estamos falando aqui de Vercel, Gumroad, Google, Lovable, o Microscope, prometeram apoio financeiro, né? Então, vamos ver se ele não só recupera essas pessoas que saíram do projeto, mas consegue realmente aumentar, né, a equipe. Agora, isso é um modelo de negócio viável? Porque, eu não sei, eu fico com as minhas dúvidas, né? Porque quando a gente pensava lá atrás, a Mozilla dependia unicamente exclusiva do próprio Google, colocar ela como o sistema de busca principal para se manter. Ou seja, a partir do momento que o Google disse acabou, foi uma correria lá, né, para isso. Então, ficar dependendo dessas empresas, não digo que é esmola, mas eu acho que o próprio negócio poderia ter outros modelos, sabe, de negócio para poder gerar receita. Não estou dizendo que está ruim. Não, né? Eu acho, de forma nenhuma, eu acho até extremamente justo que essas empresas que estão, de fato, arrecadando dinheiro, você pega ali Lovable, Cursor, Google, Gemini e tudo mais, que elas aportem nesses projetos que são fundamentais para o funcionamento da ferramenta delas, né? Olha só, a Vercel patrocinará oficialmente Tailwind, isso é um dado adquirido. Escreveu o Guilherme Rausch, que é o CEO da Vercel, em um post 8 de janeiro, tá? Nós, como comunidade e indústria, devemos muito ao Adam e equipe. Tailwind é a infraestrutura web fundamental nesse ponto. Ela corrigiu o CSS, ainda afirmou isso. Tem gente que não gosta, não, viu? Ou seja, Tailwind é super popular, por isso que é um caso que a gente tem que falar sobre isso. Isso está acontecendo em vários outros projetos, mas esse é um caso emblemático e mostra que as empresas que estão se beneficiando através da inteligência artificial, ela tem que, de alguma forma, contribuir com isso. Então, para outros projetos, isso tem que acontecer também. Agora, resta saber se outros projetos vão ter essa sorte, entre aspas, aí do Tailwind, né, de conseguir os financiamentos necessários para continuarem, né? Então, como é que vai continuar, na sua visão, a geração de conteúdo no futuro? Você consegue enxergar aí uma solução? Bom, se você conseguiu enxergar, coloca aqui nos comentários. Não esquece de dar o like nesse vídeo. Se você não conhece tão bem assim o Tailwind, mas ficou curioso, eu vou deixar aqui o vídeo que vai te ajudar, viu? É o Dicionário do Programador do Tailwind. Se você não conhece, o Dicionário do Programador é o quadro aqui do canal onde a gente desvenda um termo, uma tecnologia ou uma palavrinha desse mundo da programação. E a gente se vê na próxima. Abraço. Tchau. Tchau.